nos dado a graça de não só crer em Jesus, mas também de padecer pelo nome dele. Paulo fala que foi uma graça. Então nós não podemos achar que quando vêm essas lutas, que deveríamos desesperar, não. Por quê? Porque tudo isso que nós estamos vivendo, gente, são os princípios das dores e o prelúdio de coisas que virão no futuro. Isso é só um pouquinho. Então nós temos que ter estrutura em Cristo para vivenciarmos tudo isso. Pai, em nome de Jesus, queremos agora, Senhor Deus, colocar diante do Senhor as nossas vidas. Queremos mais uma vez te agradecer porque estamos reunidos aqui no teu nome. Obrigado por essa oportunidade que nós podemos ter através da internet, de estudarmos a tua palavra, de sermos conectados pelo teu Espírito uns com os outros, neste propósito, Pai, que temos de conhecer mais o Senhor através da tua palavra e nos aprimorarmos para que a nossa fé seja cada vez mais aquecida, renovada, e que o Senhor abençoe a vida do pastor Fernando, dê a ele uma clareza de mente, a cada um de nós também, abre os nossos ouvidos e nos ajuda a entendermos a tua palavra nessa tarde, Pai. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Amém. Boa tarde, então, para vocês. Boa tarde. Vamos dar continuidade ao que nós temos falado das ministrações anteriores. Lembrando que nós havíamos falado o 6º ponto na ministração passada e tínhamos comentado também sobre o 5º, antes de entrarmos no 6º, que era fazer uso da exegese em textos mais complexos. Eu só queria, antes de continuarmos na ministração do 6º ponto hoje, fazer um comentário em relação à exegese. Eu acho que ficou claro para vocês que a exegese, então, é uma ministração em um conteúdo de uma maneira mais profunda, quando nós mergulhamos no texto e buscamos o sentido original que o autor queria para aquela passagem bíblica, para aquela palavra. Então, dentro da exegese, é interessante a gente observar que existe hoje, até nos dias atuais, pessoas que se dedicam à questão da interpretação de textos, aos quais a elas é dado o nome até de exegetas. Então, existem hoje pessoas, a exegese é uma coisa tão importante, que em relação às escrituras, elas se dedicam e são chamados de exegetas, pessoas que procuram ter uma interpretação profunda. Eu só quero fazer um comentário rápido antes da gente continuar no 6º ponto, que a gente havia parado na ministração passada. Olha para vocês verem como que interessante é a exegese. 2 Timóteo 3:1, Paulo fala que nos últimos tempos sobreviriam tempos difíceis. Agora, olha como que é interessante a exegese. Só o início da exegese, um pouquinho da exegese. Olha para vocês verem, na Nova Versão Internacional, essa palavra difícil, tempos difíceis, a palavra difícil, na Nova Versão Internacional, você fazendo um iniciozinho de exegese, fala tempos terríveis. Olha que conotação interessante. Depois, na versão hebraica, fala tempos trabalhosos. Depois, na Vulgata, que é a tradução de Jerônimo, fala tempos perigosos. E, então, uma mesma palavra é traduzida por difícil, trabalhoso, tempos terríveis, que dá uma conotação mais profunda, e na Vulgata eu achei muito interessante, traduz como tempos perigosos. Então, quando Paulo fala isso em Timóteo, ele faz uma descrição de como seria o ser humano, nós podemos até fazer uma reflexão do porquê que nós estamos estudando essa questão de hermenêutica, a importância de nós interpretarmos as Escrituras, de conhecermos as Escrituras, porque nós precisamos, eu sempre tenho falado repetidamente isso nessas mensagens, que nós precisamos, mais do que fazer uma interpretação teórica do que nós estamos estudando,
nós fazemos uma reavaliação do evangelho que nós temos absorvido, porque esse evangelho que nós temos recebido é que vai nos conduzir para uma vida cristã frutífera, que vai nos conduzir para uma vida cristã verdadeira. Então, quando nós falamos de exegese, de todos esses princípios que nós citamos aqui, irmãos, nosso desejo é que nós possamos, através disso, aprender a amar a Deus de uma maneira muito mais profunda. Conhecer o caráter de Deus, conhecer como Deus é, os princípios da palavra de Deus, o caráter de Jesus. Então, esse é o nosso principal objetivo. Por quê? Como diz essa tradução que Paulo fala, tempos terríveis, tempos trabalhosos que nós estamos vivendo, são dias de muitas confusões doutrinárias, muitas heresias, muitos falsos profetas. Se Deus nos permitir, nós vamos falar um pouco mais na frente, como o pastor Gilberto já sugeriu, sobre os sinais dos tempos. E um dos principais sinais dos tempos que nós temos vivido é a multidão de heresias, como nós já temos enfatizado, de falsos profetas, falsos ensinos. Por isso a necessidade de nós examinarmos as Escrituras com cuidado. E não só examinarmos, mas fazermos uso dessa ferramenta que está sendo disposto para nós aqui nesses dias. Eu vou continuar a mencionar o 6º ponto, então. Nós já falamos da exegese, que nós tínhamos analisado no 5º ponto. Vou continuar agora no 6º ponto que nós havíamos iniciado na ministração passada. Nós havíamos falado, então, que é importante entender a Bíblia quando ela deve ser interpretada literalmente ou não. Entendendo que a palavra de Deus ela está cheia de linguagem figurada. E nós precisamos entender textos que devem ser interpretados no seu uso comum, da maneira literal, e textos que nós precisamos entender de uma maneira figurada. Nós falamos na ministração passada sobre Mateus 18, 8, 9, o texto que Jesus fala sobre a ênfase que ele dá em relação à questão do pecado. Ele fala, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Se o seu pé te faz tropeçar, corta-o. Se a tua mão te faz tropeçar, corta-o também. Então, nós falamos que isso é um estilo de linguagem que os estudantes de gramática, os exegetas, eles chamam isso de hipérbole. A hipérbole é uma espécie de um exagero. Então, quando Jesus falou sobre essa passagem aqui, nós havíamos falado, então, na ministração passada, que dentro de um contexto de figura de linguagem, essa passagem se caracteriza como uma hipérbole, porque é como se fosse um exagero, para mais ou para menos. Jesus, entre aspas, exagerou quando ele quis enfatizar a questão de nós odiarmos, detestarmos o pecado, como é importante a gente ter uma vida íntegra e reta diante de Deus. Então, Jesus usou essa figura de linguagem. Outra hipérbole, exemplo de hipérbole, que a gente poderia citar para vocês, está em João 21, 25, quando João diz que se todos os milagres, tudo que Jesus fez no seu ministério aqui na Terra, se fosse escrito, não caberia em todos os livros que existem no mundo. Então, João faz o uso de uma figura de linguagem que é uma hipérbole. Ele é um tipo de um exagero para a gente entender. Ele quis dar ênfase em relação à importância do que Jesus fez, do seu ministério, dos milagres, da atuação dele. E a gente prosseguindo, como essa parte de hermenêutica, ela tem um pouco de teoria, nós vamos ser um pouco rápido nela, só para os irmãos entenderem que faz parte, então, das Sagradas Escrituras o uso de figuras de linguagem. Por exemplo, nós vamos citar aqui mais 3 tipos de figuras de linguagem, que existem várias. Uma outra figura de linguagem muito comum nas Escrituras, que nós vamos falar aqui agora, é a parábola. E eu vou ler aqui, porque é uma definição de dicionário, então é uma questão gramatical. Uma parábola é uma espécie de alegoria, uma forma de representação figurada, apresentada sob a forma de uma narração.
relatando fatos naturais ou acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo de declarar ou ilustrar várias verdades importantes. Então, Jesus contou várias parábolas. Por exemplo, o capítulo 13 de Mateus é praticamente só parábolas. O que é? Uma história que Jesus conta de uma maneira como que ilustrativa, mas que, na verdade, essa história tem um cunho de aplicação na vida espiritual de cada pessoa. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, uma parábola muito famosa. Jesus, então, conta a parábola daquele pai que tinha 2 filhos. Ele conta essa história com o intuito de ilustrar situações específicas da vida. E não é dado nome, você pode fazer ter vários tipos de interpretações subjetivas desse texto, mas é uma parábola, é uma história que Jesus conta de uma maneira figurada, é uma representação figurada, onde Jesus, com aquela história, ele tenta trazer para a realidade humana situações da vida e situações que nós podemos fazer algum tipo de aplicação espiritual na nossa própria vida. Então, na Bíblia, está repleta de parábolas. Jesus mesmo fez muito uso de parábola. Parábola do joio, a parábola até me fugiu aqui, tantas parábolas que Jesus falou, mas eu sei que quando a gente examina as Escrituras, são muitas. E sempre com esse intuito de trazer uma aplicação através de uma história para uma situação da vida real. Depois, Jesus também usou muito o uso de metáforas. Metáforas são figuras de linguagem que têm por base alguma semelhança entre 2 objetos ou fatos, caracterizando-se com o que é próprio um do outro. Então, Jesus, por exemplo, em metáfora, falou: eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pão da vida. E são metáforas. Jesus, ele se comparou a uma videira, por exemplo, mostrando que uma videira, ela produz seiva, que alimenta as varas, e mostrando que ele, como videira, tem a função mais importante daquela árvore. Trazendo uma representação para a vida cristã, Jesus é a pessoa que nos alimenta espiritualmente. E Jesus disse no Evangelho de João também que nós somos as varas. Então, isso é uma metáfora. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade. É lógico que Jesus, quando ele estava dizendo que ele era o caminho, ele estava dizendo de uma situação que nós não poderíamos ir até o céu, até o Pai, a não ser por ele. Então, ele faz uso de uma metáfora de um caminho. Então, várias metáforas são usadas na palavra de Deus. Um outro tipo de figura de linguagem que é usado nas Escrituras, estou indo muito rápido, Gilberto, tá ok? Um outro tipo de figura de linguagem usado na Bíblia é um chamado tipo. Na Bíblia também há vários tipos. Por exemplo, um tipo é uma pessoa ou um objeto que designa fatos semelhantes. Pessoas ou objetos no porvir que as Escrituras chamam de tipo. Para a gente entender, aquela serpente que Moisés levantou no deserto, que quando os judeus olhavam para ela, a Bíblia fala que Deus enviou uma praga de cobras sobre o povo judeu, e quando eles eram mordidos por aquelas serpentes, a Bíblia fala que quando eles olhavam para aquela efígie daquela cobra que foi levantada, eles eram curados. Aquela serpente que foi levantada no deserto por Moisés, quando o povo judeu olhava para aquela serpente e era curado, aquilo foi um tipo de Cristo. Então, apontava para Jesus algo do passado que apontava para uma situação que haveria de vir, que era Cristo. Então, isso foi um tipo. Um outro tipo, por exemplo, Jesus fala que Jonas, que a ressurreição de Jesus, a morte de Jesus, que Jonas foi um tipo de Jesus, que assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem também estaria 3 dias
no ventre da terra. Então, Jonas foi um tipo, uma tipologia também de Jesus em relação à sua ressurreição, em relação à sua morte. Jesus disse que não daria um outro sinal para o povo de Israel, a não ser o do profeta Jonas, que assim como ele esteve 3 dias no ventre do grande peixe, Jesus também estaria 3 dias no ventre da terra e depois ele ressuscitaria. Então, Jonas também, nesse sentido, ele foi um tipo de Cristo. Então, nós falamos da parábola, da metáfora, do tipo, e falamos também da hipérbole, que são 4 tipos de figuras de linguagem. A Bíblia também fala sobre... Existe, aliás, nas Sagradas Escrituras também, figuras de linguagem como provérbio, fábula, enigma, antítese, símile. Existem outros também que nós não vamos comentar aqui. Mas é só para a gente ter uma ideia de quem que é linguista e estuda essas figuras de linguagem, elas existem. Mas é só para a gente entender que quando realmente nós estamos interpretando as Escrituras, por isso que nós falamos desde o início que é uma coisa que não é tão simples. Que existem parábolas, existem fábulas, existem enigmas, provérbios, e nós precisamos ter esse entendimento. E existem também várias outras passagens na Bíblia que devem ser interpretadas literalmente. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, que há um só Deus, não existe outro Deus além do Senhor Jeová, isso é um texto literal, não tem nenhum tipo de figura de linguagem. Mas quando você vai, por exemplo, para o livro de Cantares, tem várias figuras de linguagem. Você vai para o livro de Apocalipse, tem várias figuras de linguagem. Nos evangelhos, Jesus usou vários tipos de figuras de linguagem, como nós falamos aqui já. Então, é importante nós entendermos, dentro da hermenêutica, que existe o uso de figura de linguagem. E nós precisamos entender que nem tudo deve ser interpretado literalmente. Há passagens que nós precisamos entender que foi usado, então, figura de linguagem, e nós devemos interpretar dessa maneira, para que não haja os excessos, como nós falamos na ministração passada. E dentro desse contexto também, existe o chamado hebraísmo. Quando você está lendo as Escrituras, além das figuras de linguagem, existe também o que nós chamamos de hebraísmo. O que é hebraísmo? Hebraísmo são situações peculiares da própria língua hebraica, em que você tem expressões características e maneiras peculiares do idioma hebreu. Assim como nós temos no português expressões típicas do português, lembrando que o Brasil é um continente, se você for no Nordeste, por exemplo, você vai ver expressões que você nunca ouviu falar. Se você for no interior, por exemplo, de Minas, se você for no Paraná, por exemplo, criança, o pessoal chama em Curitiba de quê? De piá. E se você for aqui em Minas e falar que uma criança é um piá, o pessoal nem sabe o que está falando. São expressões típicas de uma língua. Então, no idioma hebraico também, existem os chamados hebraísmos, expressões típicas, que quando a gente lê de uma maneira superficial, a gente nem percebe. E a gente muitas vezes tem dificuldade de interpretar e de entender por causa desses chamados hebraísmos. Vamos dar alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. Por exemplo, no idioma hebraico, nem sempre quando se usa a expressão pai e filho, está querendo dizer necessariamente o descendente ou o ascendente direto. Exemplo, por exemplo, em várias situações, Jesus é chamado de filho de Davi. O que o povo judeu, o que o escritor das Escrituras tinha em mente quando chamava Jesus de filho de Davi? Será que Jesus foi filho literalmente de Davi? Quer dizer que ele foi descendente do rei Davi. Mas, do ponto de vista normal, nós sabemos que ele foi filho, humanamente falando, de José, pai dele carpinteiro. Mas é usada essa expressão. Os próprios hebreus, muitas vezes, usavam a expressão nós somos filhos de Abraão. Será que eles foram filhos direto, o primeiro filho que Abraão teve? Nós sabemos que quando Jesus estava aqui na Terra, Abraão existiu aproximadamente
talvez mais de 2000 anos atrás. E os judeus, no entanto, diziam-se filhos de Abraão. Então, é uma forma de se referir, não necessariamente, inclusive quando você vai ver genealogias, muitas pessoas dizem o seguinte: não, houve contradição, porque aqui nessa passagem de Mateus está falando que Ciclano que é o pai de Ciclano. E nessa passagem aqui de Lucas já fala uma outra pessoa. E aí tem pessoas que dizem que é uma contradição, mas não é uma contradição, é um hebraísmo. Porque muitas vezes salta de uma pessoa que é o pai para outra. Muitas vezes a pessoa que está citada numa determinada genealogia, na verdade é o avô, ou até um ancestral mais distante. Mas para o judeu, ele usa a expressão pai, ele usa a expressão filho, mas não quer dizer necessariamente que é o primeiro descendente, ou o primeiro ascendente. Isso ficou claro. Então, existem os hebraísmos como esse, a expressão filho e pai, muitas vezes, então, não quer dizer um descendente direto, isso é o hebraísmo. Uma coisa interessantíssima, por exemplo, lá em Romanos 13, quando Paulo fala, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, existe um teólogo que ele coloca o seguinte, que essa questão de amar e aborrecer era usada pelos judeus como uma forma de expressar preferência de uma coisa a outra. E que a melhor tradução desse texto, isso é até interessante, deveria ser preferi Jacó a Esaú. Não amei mais Jacó do que Esaú. Que a melhor tradução deveria ser preferi Jacó a Esaú. Por quê? Amar e aborrecer eram usados para expressar preferência de uma coisa a outra. Então, essas duas palavras, amar e aborrecer, têm um contexto de hebraísmo que não tem o sentido que foi traduzido em Romanos 13, de amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. A melhor tradução seria preferi Jacó a Esaú, por causa que isso é um hebraísmo. Então, isso é muito interessante. Por isso que a gente, muitas vezes, nós somos levados até a falsas doutrinas, como se Deus estivesse fazendo acepção de pessoas, aqui nesse texto, por exemplo, até uma predestinação, mas porque não foi uma tradução bem feita. Eu, quando li esse estudo, que esse teólogo coloca e faz essa explicação dessa passagem como hebraísmo, para mim abriu minha mente. Então, na Bíblia tem alguns hebraísmos, por exemplo, a palavra 7 e 70 se usa para determinar um número grande e completo. Palavra 7 e 70. Então, quando Jesus falou, quantas vezes nós deveríamos perdoar? E Jesus fala, não digo que você deve perdoar. O texto que Jesus diz, olha, não digo que você deve perdoar tantas vezes, Pedro, mas você deve perdoar 70 vezes 7. Esse 70 vezes 7 quer dizer que nós deveríamos perdoar sempre. Então, o número 7 e 70 está incluído dentro de uma questão de um hebraísmo, que significa uma continuidade, um termo completo. Então, quando falou 70 vezes 7, isso é o hebraísmo que significa perdoar sempre. E quando a gente faz essa leitura, a gente tem um pouco de dificuldade de entender o porquê que foi usado esse termo. Mas, na verdade, no idioma hebreu, isso era comum. Agora, quando você vê, por exemplo, expressões como faraó, dentro da leitura da Bíblia, é importante a gente notar que houve vários faraós, mas a Bíblia só chama de faraó, só. Isso é um tipo de hebraísmo também, uma maneira dos escritores hebreus se dirigirem ao público fazendo uso de uma só expressão. Então, quando, por exemplo, a Bíblia fala do faraó do Êxodo, na época de Moisés, ele tem um nome, essa palavra faraó quer dizer regente. Alguns estudiosos acham que o faraó do Êxodo, da época de Moisés, tenha sido Ramsés II. Outros estudiosos acham que tenha sido
um faraó chamado Tutmoses. Então, cada faraó tinha um nome. Foram vários faraós que existiram. Só que a Bíblia dava só o nome para eles de faraó. E ficava subentendido-se que por trás daquele nome existiam vários personagens. Mas a Bíblia nunca detalhou, só usou o termo faraó. Tem um faraó, por exemplo, lá no livro de Reis, se não me engano, que é chamado de faraó Neco. É dado o nome para ele. Mas a Bíblia não se preocupa em dar os nomes. Se você vê, por exemplo, o nome César. César é um título dos imperadores romanos. É um tipo de hebraísmo também, porque a Bíblia não se preocupa em dar detalhes de quem foram os Césares que existiram nas épocas bíblicas. Por exemplo, a Bíblia dá o nome de César Augusto na época que Jesus nasceu, mas era o nome do imperador romano da época, que também é chamado de Otávio. César Augusto, que fez o recenseamento das crianças na época de Jesus. Depois, quando Jesus morreu, existiu um outro César, que nesse caso a Bíblia dá o nome de Tibério César. Depois veio Calígula César, que foi o terceiro César. Depois veio Cláudio, que a Bíblia narra no livro de Atos. E depois o outro César, que a Bíblia parece que nem dá o nome na época de Paulo, que Paulo foi decapitado, chama-se Nero. Mas sempre a Bíblia chama de César, geralmente, que é uma expressão considerada um tipo de hebraísmo. Para a gente continuar nesse entendimento, por exemplo, Mateus na Bíblia, você vai ver o apóstolo Mateus sendo chamado também de Levi, que são diferenciações de nome. Então, o próprio Mateus é chamado também de Levi. Tomé, um dos apóstolos, é chamado também de Dídimo. Tadeu é chamado de Judas, ou Judas, o apóstolo Judas, porque houve dois Judas, o Judas Iscariotes e o Judas Tadeu. O Judas é chamado também de Tadeu. Natanael é chamado também de Bartolomeu. Então, isso tudo que nós estamos falando aqui é para a gente ilustrar um pouco também do que é hebraísmo e das figuras de linguagem. Então, este gente, é o sexto ponto que nós falamos nessa tarde. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos entender que existem todas essas figuras de linguagem, existem esses hebraísmos que são importantes quando a gente está lendo as Escrituras, a gente ter consciência que nem tudo que a gente vai entender está dentro da questão literal. Então, existem situações que são parábolas, que são metáforas, que são exageros, chamado de hipérbole, tem tipos e tem hebraísmos. E nós precisamos entender isso. E, às vezes, nós temos dificuldade de entender as Escrituras por causa de todos esses contextos que nós falamos aqui. Então, isso é muito importante. Queria fazer uma pausa aqui. Gilberto, quer fazer alguma pergunta? Fazer algum comentário? Na verdade, eu só queria mencionar como realmente, como nós chegamos nesse ponto, já o sexto ponto aí sobre hermenêutica e exegese, é como se a gente, ao ler a Bíblia, a gente vê um iceberg e a gente pode correr o risco enorme de apenas ver a ponta desse iceberg. Que seria o que a maioria das pessoas fazem. Só vê aquela ponta do iceberg que está na margem das águas. E embaixo, a gente sabe que o iceberg é muito mais profundo. Não sei quantas vezes, mas é muito mais profundo. E quando a gente pega esses princípios que nós temos aprendido aqui da hermenêutica, da exegese, que é uma coisa mais elaborada, mais profunda, é literalmente quando você sai da superfície e vai aprofundando
E quantas coisas diferentes podem aparecer e aparecem. E hoje em dia as pessoas, além de não lerem a Bíblia toda, além de não saberem desses princípios, as pessoas se contentam com o básico do básico, de um líder apenas dizer é assim e pronto. É isso que está dizendo e acabou. Como se fosse a ponta do iceberg e está encerrado. E dessa maneira manipulam, dessa maneira direcionam a vida das pessoas, dessa maneira faz com que as pessoas sejam aqueles seguidores cegos. Mas a própria palavra, que é o tema que nós temos sempre falado aí dos bereanos, pregadores de Bereia, ou dos moradores de Bereia que ouviam Paulo e Silas, e assim estavam examinando as Escrituras, se o que eles estavam falando estavam de acordo com as Escrituras. Então a gente percebe realmente como que é importante esse conhecimento. E o conhecimento, ele nos liberta. Tá. Então vocês estão vendo, gente, que a gente muitas vezes faz confusão, porque como o pastor Gilberto falou, a leitura da Bíblia, embora ela seja um livro que todos podem fazer uso, não é uma coisa tão simples. Por exemplo, essa questão de figura de linguagem, então, muitas vezes é motivo de muita confusão. E não são poucas as pessoas que dizem que a Bíblia tem contradição por não entender essa questão de figura de linguagem e dos hebraísmos que existem. Expressões, como nós já falamos, típicas do povo judeu. Então, esse sexto ponto que nós falamos aqui, ele é um pouco mais didático e teórico, por isso que eu procurei ser um pouquinho mais rápido. Mas só para entendermos que tem muitas passagens que realmente nós precisamos nos aprofundar e entender que não pode ser usado de uma maneira literal. E há figuras de linguagem que nós precisamos entender o que elas estão querendo dizer para que a gente tenha uma interpretação sadia. E a gente não faça interpretações e nós não sejamos dogmáticos com textos que, na verdade, eles não são literais. Eles são textos de figuras de retórica, de linguagem. E nós precisamos ter esse entendimento. E são vários os tipos de figuras de linguagem. Eu não estou citando todos aqui, porque são vários. Isso daria uma pregação muito mais profunda, mas se você fizer um estudo de linguística, você vai ver como que isso é profundo. Então, estudar as Escrituras é muito mais profundo, como o pastor Gilberto falou. É uma coisa que requer de nós o estudo, a interpretar, a leitura em si e o buscar interpretar para que a gente não seja alvo de manipulação. E o grande desafio nosso que nós temos falado é que nós não podemos permitir que as pessoas interpretem as Escrituras para nós e nós tenhamos isso como uma verdade absoluta, sem que nós mesmos façamos o uso desse instrumento que Deus tem nos dado, de nós mesmos buscarmos a interpretação segundo a maneira correta, segundo a exegese, segundo a hermenêutica, para que nós, em outras palavras, tenhamos nossas próprias convicções, por causa dos momentos difíceis que nós temos vivido. Eu quero entrar no ponto 7 hoje, eu acho que é um ponto mais prático do que o ponto 6, que é o seguinte que nós precisamos entender nas Escrituras. Existem nas Sagradas Escrituras passagens que são paralelas e tem passagens que são mais profundas uma do que as outras. Eu vou explicar. Quando a Bíblia fala sobre um assunto mais de uma vez, em determinados livros, esse é o 7º ponto, é preciso levar em consideração o princípio da maior abrangência. Esse é um princípio da hermenêutica. Como assim? Existem, por exemplo, nas Escrituras, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelhos falam sobre divórcio. Ok? Os 3 evangelhos. Porém, o evangelho que fala de uma maneira mais profunda sobre divórcio é o evangelho de Mateus. Porque no evangelho de Marcos e Lucas, quando o narrador, tanto Lucas quanto Marcos, falaram sobre o divórcio de uma maneira mais resumida.
Quem falou de uma maneira mais profunda sobre divórcio, isso é um princípio de hermenêutica, que você pode guardar no seu coração. Quando existe mais de uma passagem bíblica sobre um determinado assunto, nós precisamos interpretar esse assunto segundo a passagem bíblica que tem maior abrangência. Ou seja, no Evangelho de Mateus, é que Mateus narra acerca do divórcio, que o divórcio ele teria uma conotação que deveria ser vista quando existe caso de relações sexuais ilícitas. Nós não vamos entrar nesse íntere aqui, mas é só para que a gente entenda que existem assuntos que eles são citados ou são falados numa determinada parte das Escrituras de uma forma, e tem uma outra parte da Escritura que fala sobre aquele assunto de uma maneira mais abrangente. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer uma correlação de passagens bíblicas e irmos para aquela passagem bíblica que fala sobre aquele assunto da maneira mais completa. Então, muitas pessoas, por exemplo, sobre o tema divórcio, como eu disse, nós não vamos fazer aqui um estudo sobre esse assunto, mas muitas pessoas pegam, por exemplo, o Evangelho de Marcos ou o Evangelho de Lucas, que trata sobre esse tema de uma maneira mais sucinta. No entanto, Mateus é que fala sobre esse assunto de uma maneira mais completa.